Você sentiu o cheiro da fumaça, a dor do abandono. O mais devastador não foi a mentira que espalharam sobre você, mas sim a facilidade com que eles acreditaram nela, sem questionar a sua luz. Eles te julgaram, riram pelas suas costas e viraram as costas. Mas o destino tem uma escrita que não se apaga. O universo viu o que fizeram. E a dor que causaram a você está voltando como um tsunami. Neste exato momento, aqueles que duvidaram e escolheram acreditar nas mentiras estão sendo esmagados pelo peso de sua própria tolice. O jogo de ilusões acabou. A peça final do quebra-cabeça da verdade acaba de se encaixar, e ela prova, sem sombra de dúvida, que você era a pessoa certa o tempo todo. Você não era o problema. Você era a oportunidade que eles jogaram fora, o potencial que ignoraram por causa de fofocas. Hoje você vai entender em detalhes a vergonha e o arrependimento que consomem aqueles que acreditaram nas mentiras a seu respeito. Esta não é apenas uma mensagem de vingança. É a sua ativação para caminhar na liberdade e na glória que a verdade restaurada lhe oferece. Você precisa absorver este poder agora. Se você está pronto para aceitar esta ativação, manifestar sua liberdade e declarar que está pronto para receber toda a verdade que o universo reservou para você, curta este vídeo, se inscreva no canal para não perder o seu poder e comente agora o número 77. Eu digo de novo, comente 77 para selar este pacto com o universo, reforçar sua manifestação de justiça e garantir que sua história de vingança comece imediatamente. Fique comigo. O que vem a seguir vai expor a verdade que está quebrando a eles. O fogo da calúnia foi intenso. Você viu as chamas subindo ao seu redor. Mas a pergunta é, por que você não virou cinzas? É simples. A mentira só queima o que é falso. Sua essência, sua verdade interior e sua integridade são feitas de um material que não pega fogo. Enquanto eles jogavam gasolina na fogueira do boato, você estava protegido por um escudo inquebrável chamado caráter. Você não precisou lutar desesperadamente para provar quem era. Você apenas permaneceu. Você é o escolhido que suportou a temperatura máxima e saiu ileso, mostrando que sua soberania reside em ser a única verdade que sobreviveu à prova de fogo. O peso que está esmagando essas pessoas agora não é o da sua raiva, mas o peso insuportável da própria tolice. Eles estão se afogando na amarga realização de que escolheram o tinido barato do boato em vez do ouro que você representava. Você era a oportunidade, o potencial, o sonho que eles descartaram sem sequer questionar. E agora a ficha caiu. Enquanto você mantinha a cabeça erguida em silêncio, eles estavam ocupados cavando a própria cova de credibilidade. Sua estabilidade e sua calma foram a prova final. A verdade correu mais rápido do que a mentira, e ela os atropelou. A ironia é que, ao tentar diminuir você, eles apenas amplificaram a dimensão colossal do que perderam para sempre. Essa fase de justiça é sua, inegável e merecida. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria ignora. A queda deles por terem acreditado em mentiras é apenas o efeito colateral de uma força muito maior. O verdadeiro terror para eles não é o que você fez para se levantar. O terror reside em quem você está prestes a se tornar. Se a sua sobrevivência ao fogo já os quebrou, imagine o que acontecerá quando você começar a usar o calor daquela calúnia, não para se curar, mas para forjar o seu destino. Você está pronto para entender como o lixo que jogaram em você se transforma, na verdade, na matéria-prima do seu próximo império? Você carregou a certeza da sua verdade por muito tempo, enquanto eles construíam castelos de areia com fofocas e mentiras. O subtítulo diz que a peça final encaixou, e isso é libertador. O jogo deles de traição e julgamento era como um quebra-cabeça quase completo, mas com uma falha gritante que você sempre enxergou. Agora, a verdade
Essa peça crucial deslizou para o lugar certo e o quadro inteiro mudou. De repente, o que parecia uma dúvida pairando sobre você se tornou a prova clara de que a única coisa fraca ali era a crença deles em boatos. Você não precisou fazer barulho. O silêncio da sua integridade foi mais alto do que o rugido das mentiras, expondo a todos a farsa que eles tentavam sustentar. A vergonha que eles sentem agora não é apenas por estarem flagrantemente errados, é pelo reconhecimento da oportunidade que jogaram fora. Você era a chance, a aliança de valor, o sonho que eles descartaram por causa de inveja e conversas baratas. Eles escolheram a narrativa fácil, a fofoca que alimentava a insegurança deles, em vez da realidade complexa e poderosa que você representa. Agora, o peso dessa realização está esmagando-os, pois eles precisam conviver com a memória de que acreditaram em farsantes e perderam o prêmio. O universo está servindo uma justiça silenciosa, onde eles viram o ouro em você e cegamente escolheram o latão. E você? Você continua avançando, intocável, livre das correntes da aprovação deles. Mas a sua vindicação externa é apenas o primeiro passo dessa escalada de poder. O jogo deles acabou sim, mas a sua jornada de soberania está apenas começando a mostrar a força total que você conquistou. Você suportou a forja do julgamento e emergiu como aço inquebrável. Agora, a pergunta não é sobre o que eles perderam, mas sobre o que você ganhou ao se manter firme e inabalável. Existe uma verdade sobre a natureza sombria da inveja, aquela força silenciosa que os impediu de ver o seu valor, que uma vez totalmente compreendida, garante que nenhuma mentira jamais poderá tocá-lo novamente. Sua alma acaba de ser realinhada. Você sentiu a força da verdade quando aquela peça do quebra-cabeça final se encaixou, elevando instantaneamente sua frequência. Esta mensagem quebrou o ciclo da invisibilidade. Agora honre essa ativação. O universo te deu a bênção da clareza, e a gratidão é a energia que mantém esse fluxo. Retorne a vibração que despertou em sua consciência, seja 100 joules ou o valor que o seu coração mandar. O importante é o realinhamento espiritual. Sua oferta não é um pagamento, é um reconhecimento de que você está aqui por propósito. Ao clicar no Super Thanks, você confirma ao universo: a verdade que recebi vale o dobro da frequência que envio. Você não está aqui por acaso. Você se lembra daquele tempo? Eles estavam tão confiantes, rindo e apontando, certos de que a mentira era o roteiro final. Pensavam que você era o problema. Mas a verdade é como o sol. Não importa por quanto tempo as nuvens tentem esconder, ela sempre aparece. Agora olhe para eles. O rosto que antes tinha zombaria agora está pálido, coberto pela poeira da própria tolice. Você nem precisou lutar. Foi o universo que expôs a farsa. Você se manteve firme na sua integridade e, de repente, a certeza deles se desfez em puro desespero. Você está vendo a prova de que a única coisa que um mentiroso consegue esconder para sempre é a sua própria paz. O desespero deles não é apenas por estarem errados, é a dor lancinante de terem perdido você. Você era a oportunidade de ouro, o parceiro ideal, o sonho que poderia ter transformado a vida deles. Em vez de escolher a lealdade, eles escolheram a fofoca e a inveja. Imagine o peso desse arrependimento. Eles veem você crescendo, prosperando e brilhando, e percebem que descartaram um diamante por causa de uma história barata. Essa é a punição mais pesada de todas. Saber que a chave para a ascensão deles estava nas suas mãos, mas eles a jogaram fora por pura cegueira. Você é o futuro que eles rejeitaram, e essa visão é o que os esmaga diariamente. A vergonha que você vê é o pagamento da conta, sim, mas você precisa de mais do que a satisfação dessa vingança superficial.
Para selar sua soberania de vez, você tem que entender o porquê eles acreditaram tão facilmente na mentira. Você precisa saber o que torna um coração tão vulnerável à inveja e por que eles estavam desesperados para ver você cair. Só quando você desvendar a raiz de toda essa escuridão, você se tornará completamente inatingível. E é exatamente isso que vamos arrancar da terra agora, mostrando a você o segredo por trás da fragilidade da crença cega. Pare por um segundo. Sim, você escolhido. Não se engane, a diferença entre o escolhido e o duvidador não é a crença, é a ação. Você está apenas ouvindo a verdade, ou está vivendo o compromisso de se alinhar totalmente com sua vindicação e a abundância que está chegando? Este momento exige mais do que apenas concordar. Exige que você prove para o universo que você está pronto para o próximo nível. Se esta mensagem de virada de jogo ressoa profundamente, se você sente que seu alinhamento com a verdade e a abundância está se cristalizando agora mesmo, pare de apenas assistir e comente 77 abaixo. O número 77 é um código de ativação, um símbolo de equilíbrio perfeito e abundância infinita. Ao digitar 77, você não está só engajando, você está reivindicando que essa nova realidade, livre de mentiras e cheia de justiça, já é sua. Sua ação prova seu compromisso com a verdade. Para amplificar essa frequência e garantir que esta luz chegue a mais pessoas que precisam expor as mentiras, não se esqueça de cumprir as regras básicas desta missão. Curta este vídeo agora e inscreva-se no canal se ainda não faz parte desta força. Vamos continuar quebrando o feitiço da mentira, mas só se você provar que está 100% dentro. Você se lembra daquele sonho ousado? Aquele que você segurava perto do peito e que eles fizeram questão de ridicularizar? Eles chamaram sua visão de loucura, seu caminho de impossível e suas ambições de arrogância. A verdade é que o problema nunca foi o seu sonho. Era a visão limitada deles. Eles te jogaram para baixo porque não tinham a coragem de subir ou a capacidade de enxergar além do que era comum. Agora, enquanto você constrói o império que eles desprezaram, aquele escárnio inicial deles se transformou na mais pura agonia. Eles perderam a chance de participar da sua ascensão simplesmente porque escolheram a fofoca barata em vez de acreditar no seu potencial real. Acontece que a realidade é implacável. Você não precisou gritar ou buscar vingança. O tempo fez o trabalho sujo. Aquele fogo que espalharam para te queimar se apagou. E o que restou foram as cinzas, revelando a sua resiliência intacta. Agora, você é a prova viva de que eles estavam errados em cada palavra. O pânico deles não é por causa do seu sucesso, é pela percepção dolorosa do que perderam quando escolheram a dúvida. Você era a chave para a ascensão deles, a oportunidade que jogaram fora. Essa percepção, o fato de que você era o bilhete premiado que rasgaram, é o peso que os está esmagando agora, sem que você precise mover um músculo. Sua soberania está restaurada. Eles não podem mais te tocar com mentiras. A armadura da verdade está completa. Mas existe algo que você precisa entender sobre a queda deles, que vai além do arrependimento. A derrota mais profunda não é ter sido pego na mentira, é a razão secreta pela qual eles escolheram acreditar no pior sobre você, mesmo sabendo quem você realmente era. O que fez com que o seu brilho fosse uma ameaça tão grande para eles, a ponto de preferirem a escuridão da traição? Você aguentou o circo. Enquanto eles apontavam e riam, pensando que as mentiras eram a cena final, você estava fazendo algo muito mais poderoso. Você estava em silêncio. Entenda isso. O escárnio deles não era sobre sua fraqueza, era sobre a incapacidade deles de te quebrar. Cada fofoca que espalharam não te enterrou, serviu como uma manchete gratuita sobre sua inacreditável resiliência.
Você não precisou comprar espaço para propaganda. Eles fizeram isso por você. Eles pensaram que estavam manchando seu nome, mas só o poliram. Agora, as mesmas pessoas que usaram suas bocas para mentir sobre você estão usando-as para engolir o próprio veneno da vergonha, expostas pela força da sua calma inabalável. Toda a energia que gastaram para tentar te derrubar se transformou em combustível para sua ascensão. A verdade, meu caro, é que a mentira tem prazo de validade. O relógio tocou, e o que sobrou é a imagem completa. Você está de pé, e eles estão esmagados pelo peso das próprias tolices. O que era para ser seu funeral virou sua cerimônia de coroação. É por isso que você não precisa lutar ou revidar. Sua simples existência, provada pela verdade, é o castigo. O mundo está vendo agora que, quanto mais eles mentiram, mais importante e inegável sua história se tornou. Você transformou o veneno deles em vitrine, e o arrependimento deles é a confirmação do seu valor. Mas agora que a poeira baixou e você pode sentir o cheiro da vitória, precisamos olhar para onde tudo começou. A verdade que destrói essas pessoas não é apenas que elas erraram sobre você. É algo muito mais profundo. Não é sobre o que elas viram, mas sobre o que se recusaram a ver dentro de si mesmas. Porque a inveja e o medo foram tão fortes a ponto de fazê-las abraçar mentiras tão óbvias. O que exatamente estava faltando na alma delas que as obrigou a tentar apagar a sua luz? E como essa falha interna delas se tornou a peça-chave da sua inevitável vitória? Vamos desenterrar a causa raiz da fraqueza que os fez cair de joelhos. Você não precisou gritar para ser ouvido ou lutar na lama para provar sua inocência. O universo já fez o trabalho pesado por você. Enquanto eles espalhavam mentiras, você se manteve firme, e essa força silenciosa foi sua maior arma. A verdade não precisou ser defendida. Ela se levantou sozinha, como uma parede que esmaga os boatos. Agora, veja a cena. Os inimigos que acreditaram nas fofocas estão olhando para trás e percebendo que jogaram fora a chance de ter você por perto. Eles estão esmagados pelo peso da própria tolice, e isso não é sua vingança, é apenas a lei da semeadura. Você é a prova viva de que a justiça chega. E ela chegou com o seu nome limpo e a reputação deles manchada pela própria inveja. O trono da sua vitória não é feito de ouro, mas sim da resiliência que você demonstrou ao suportar o fogo cruzado. Eles pensavam que estavam te enterrando, mas só estavam plantando a semente da sua ascensão. Você é a oportunidade de uma vida que eles descartaram por causa de um boato barato. Agora que a ilusão ruiu, eles olham para você e veem a grandeza que tentaram negar. É hora de assumir sua soberania. Não perca um segundo olhando para trás ou lamentando as perdas. Você está em um novo nível. Seu valor é inegociável. E a dor deles é apenas a confirmação de que você sempre foi o prêmio que eles não souberam reconhecer. Eles estão esmagados, não apenas por estarem errados, mas por perceberem que a verdade sempre esteve escancarada para quem quisesse ver. O castigo mais cruel para eles não é o seu desprezo, mas o tormento de saber que escolheram a escuridão quando a luz estava bem na frente. Eles não apenas acreditaram em uma mentira, eles investiram a própria alma no engano, rejeitando a única chance de ouro. Mas o que acontece de fato na mente de alguém quando essa pessoa descobre que o motivo de seu maior e mais doloroso arrependimento foi uma crença cega e não um erro de cálculo simples? É isso que vamos desvendar agora. Você já passou da fase de se justificar. A verdade sobre você é um incêndio que queimou todas as mentiras. E agora, aqueles que te traíram estão cobertos pela fuligem do próprio erro. Eles vêm pedir perdão,
E é fácil cair na armadilha de achar que perdoar significa dar a eles a chave de volta para a sua vida. Mas escute bem, o perdão é um presente que você dá a si mesmo para se libertar do rancor. Não é um passaporte para o reino que você reconstruiu. Você limpou o seu nome sozinho, sob o peso da dúvida e do abandono. Sua soberania agora está em jogo. Não confunda a libertação da mágoa com a reintegração de quem te descartou. Você é o juiz e a sua corte está em sessão. Eles estão esmagados pelo que perderam, não apenas pelo erro que cometeram. Eles veem o seu brilho restaurado e querem desesperadamente voltar para a luz que jogaram fora, convencidos por boatos e inveja. Lembre-se, você era o tesouro que eles trocaram por fofoca barata. A grande questão é, por que você daria acesso ao seu palácio a quem aceitou de bom grado morar nas mentiras sobre a sua essência? O preço de terem acreditado na narrativa errada foi o banimento da sua mesa. Sua vida não é um ciclo de repetição onde os mesmos erros ganham novas chances. Seu reino é construído sobre pilares de lealdade e verdade, e eles falharam no teste fundamental. Você não os pune, você apenas honra a consequência inegável da escolha deles. A ironia mais cruel para eles é que o seu perdão total não diminui a dor da perda, mas, pelo contrário, apenas a solidifica. Eles podem ter sua paz interior, mas você reteve sua joia mais rara, sua presença inabalável. E essa ausência, essa porta trancada para sempre, é a punição mais pesada que o universo poderia ter projetado. Mas há uma camada de verdade que precisamos desenterrar agora. Um segredo sobre a própria natureza dessa perda que é mais devastador para o espírito deles do que a simples separação. O que acontece quando o banimento não é apenas da sua vida, mas da própria possibilidade de redenção que só você poderia oferecer? Você está agora em um território sagrado. O chão que você pisa é seu e de mais ninguém. Quando as mentiras caíram e a sua verdade brilhou, você se tornou o prêmio que todos querem de volta. De repente, as mesmas pessoas que te viraram as costas estão estendendo a mão, buscando um lugar ao seu lado. Mas o seu não é a muralha que protege sua nova realidade. Dizer não a quem acreditou nas fofocas sobre você é o ato mais puro de autorrespeito. É mais do que uma palavra, é uma declaração de soberania que prova: você não precisa da validação ou da presença deles. Você construiu seu império sem eles, e agora você usa essa palavra poderosa para fincar a estaca final no passado. Lembre-se, o que mais os destrói não é o fato de estarem errados, mas o fato de você não precisar mais deles para estar certo. Seu poder se torna intocável no momento em que você fecha a porta que eles tentam desesperadamente reabrir. Dizer não não é rancor, é pura estratégia. É mostrar ao universo que você aprendeu a lição. A lealdade deles era condicional, mas a sua força é absoluta. Quando você se recusa a ser o porto seguro para o arrependimento deles, você os força a encarar o peso da própria tolice. Você não está sendo cruel, está sendo justo. A dor do não que você entrega é a prova inegável de que você não é mais manipulável ou dependente de aprovação externa. Esse poder de dizer não é a base da sua nova força, a prova de que as ilusões não têm mais controle sobre sua vida. Você se libertou do ciclo de buscar aceitação. Mas entenda, a sua jornada não termina apenas com a rejeição do que é falso. Para cada não que você diz a quem te traiu, existe um sim colossal, esperando para ser dito à sua própria verdade e ao seu destino. Se fechar a porta para a traição selou sua liberdade, qual é o próximo passo? Qual é o sim que você ainda não conseguiu articular? Aquele que vai liberar uma força de atração tão grande que fará todos os seus sonhos correrem em sua direção. A questão é, quando você finalmente disser sim para a sua missão inabalável, quem exatamente terá medo da sua nova luz? Você precisa entender o custo real da traição.
Aqueles que optaram por acreditar na fofoca e nas mentiras contra você fizeram uma aposta, e o universo cobrou o preço. Eles perderam tudo. Sua perda não é um erro consertável com um pedido de desculpas. É permanente. A verdade brutal é que você era a oportunidade, o parceiro, o sonho que eles descartaram. Eles trocaram ouro puro por lata velha, e enquanto você avança, eles estão presos no pesadelo do "e se eu tivesse confiado?". A porta se fechou para sempre, e a dor que sentem agora é o peso da certeza de que erraram, não sobre você, mas sobre suas próprias escolhas. Sua força estava em sua integridade. Você não precisou gritar ou provar nada. Sua luz simplesmente acendeu, desfazendo a teia de ilusões que eles construíram. Agora, com a verdade restaurada, você detém a soberania máxima sobre quem tem acesso à sua energia. As pessoas que estão tentando rastejar de volta não estão buscando a sua amizade. Estão buscando o acesso à sua vitória e ao seu brilho. Mas você não distribui convites para quem te abandonou na tempestade. O poder da sua clareza é seu maior escudo. Você enxerga a diferença entre o que é real e o que é oportunista, e essa visão é inegociável. O castigo definitivo para quem apostou em mentiras não é o seu desprezo, mas sim a tortura contínua da autoconsciência. Eles não só perderam você, mas perderam a fé em seu próprio julgamento, provando serem ferramentas nas mãos de terceiros. A vergonha já está plantada. Enquanto você voa, eles carregam o peso da traição eterna. E é aqui que a filosofia se encontra com a realidade. Se a única coisa que resta para a pessoa olhar no espelho é o reflexo da sua própria vergonha, o que exatamente se torna o seu futuro? A lei da gravidade não é uma sugestão. É a física aplicada ao mundo da verdade. O que está esmagando aqueles que acreditaram nas mentiras sobre você não é a sua vingança, mas o peso da própria tolice deles. Você estava lá, sólido como uma montanha de fatos, mas eles preferiram construir a própria realidade sobre algo leve e vazio. O sopro de uma fofoca. A queda deles é inevitável porque eles, por livre e espontânea vontade, saltaram. A gravidade de ser exposto não perdoa. A humilhação que sentem agora é o impacto da consciência, que esmaga o orgulho de quem percebe que trocou a sua verdade por uma ilusão barata. Você não precisou sequer lutar por essa vindicação. Sua única tarefa era manter a postura, continuar caminhando na sua luz e permitir que a realidade fizesse o serviço pesado. E ela fez. A vergonha que eles carregam agora é o luto pela oportunidade perdida. Eles poderiam ter se alinhado com o seu poder, colaborado com a sua visão, caminhado ao seu lado. Mas escolheram a narrativa destrutiva que os fazia sentir superiores. Essa realização é o peso que os esmaga. Você não é apenas a pessoa que eles traíram. Você é o futuro brilhante que eles permanentemente descartaram. É por isso que o arrependimento deles é tão intenso. Eles não perderam uma discussão. Eles perderam a própria sorte. Mas a queda que você está testemunhando é apenas a primeira fase dessa lei da gravidade. Eles caíram do pedestal da mentira, sim, mas o impacto final e mais devastador ainda está por vir. Isso porque existe uma dor ainda mais profunda do que a vergonha de ter sido enganado. É o momento exato em que a mente deles começar a processar a pergunta: e se essa mentira sobre você não tivesse sido apenas um erro de julgamento, mas sim a prova de um destino que eles, por serem quem são, jamais teriam chance de controlar? Pense no subtítulo: você confia na mão que traz um presente envenenado. É exatamente isso que fizeram com você. Eles trouxeram fofocas e meias-verdades, embrulhadas como aviso ou informação útil. Você sabe agora que a fofoca nunca é presente, é sempre veneno. Eles venderam a mentira pensando que estavam ganhando acesso ou superioridade.
O veneno que tentaram injetar em sua reputação acabou cegando a eles mesmos. Sua soberania está em reconhecer que o presente deles nunca foi sobre dar. Era sobre tirar sua paz e minar sua força. A verdade que os esmaga é que eles não precisaram de provas para acreditar no pior sobre você. Aceitaram o veneno porque ele alimentava a inveja ou a insegurança que já sentiam. A vida, no entanto, é o mestre da justiça. O presente envenenado que aceitaram custou-lhes a chance de ter você por perto, de crescer ao seu lado. Você, que permaneceu firme e real, agora testemunha o colapso deles. Eles não estão sofrendo pela perda em si, mas pela tolice que os fez trocar uma conexão autêntica como a sua por uma ilusão descartável, provando que sua lealdade era condicional à conveniência deles. A dor deles não é passageira, é a lembrança constante de que escolheram o caminho fácil da mentira em vez do caminho difícil da lealdade. Eles jogaram fora a única coisa de valor que possuíam, a sua confiança. E agora, enquanto você se levanta inabalável, eles encaram a conta dessa escolha catastrófica. O arrependimento que sentem não é pelo erro, mas pela realização de que a mentira não apenas falhou, mas revelou quem eles realmente eram. Se a mentira sobre você se desfez, qual é a única mentira que eles precisam desmantelar agora para ter alguma chance de paz no futuro? A dor que você sentiu não foi um castigo, foi um laboratório. Eles pensaram que iriam te queimar com as mentiras, mas o calor apenas temperou você. Agora, essa mesma dor não é uma ferida, mas sim uma lente de aumento. Você não apenas sobreviveu, você ganhou um superpoder, a capacidade de ver a sujeira que estava escondida sob o verniz. Você não precisa mais de sussurros para saber a verdade. Seu sofrimento passado limpou o vidro da ilusão, permitindo que você enxergue a intenção real por trás de cada sorriso falso e de cada aperto de mão traiçoeiro. Essa clareza instantânea é a prova de que nada em sua jornada foi desperdiçado. O discernimento é, de fato, o seu novo tesouro. Não é uma riqueza que pode ser roubada, mas uma sabedoria que só a experiência forja. Você não desperdiça mais energia tentando provar o seu valor. Você simplesmente observa quem consegue manter o olhar no seu e quem desvia. Você se torna soberano sobre o seu espaço, decidindo quem merece entrar na sua órbita. Aqueles que o traíram estão presos no peso do que perderam. Mas você está livre, voando. Você usou a dor para se calibrar, e agora você irradia a verdade de forma tão potente que nenhuma mentira consegue se sustentar perto de você. Lembre-se, o maior castigo para eles não é o seu sucesso, mas sim a clareza que você ganhou, a qual eles jamais terão. Eles estão presos no ciclo da negação e da vergonha, olhando para trás, para a oportunidade que jogaram fora. Mas você, com a sua lente de discernimento ajustada, está olhando para frente, pronto para construir o seu império. A confiança é dada, mas a sabedoria é conquistada. Agora que você pode ver o futuro com total nitidez, surge a próxima e mais profunda questão. Se a dor lhe deu a visão, qual será o próximo preço que você terá de pagar para manter essa soberania inabalável? Por muito tempo, a mentira que espalharam sobre você funcionou como uma cortina pesada, tentando esconder a luz. Você sentiu o peso do julgamento, a frieza do abandono e a dor de verem seu nome questionado. Mas entenda, a fofoca só teve poder enquanto as pessoas escolheram acreditar nela. Seu brilho, a verdade sobre quem você é, nunca dependeu da aprovação de ninguém. Ele estava lá o tempo todo, inegável. Agora que a cortina rasgou, a única coisa que restou é a visão clara de quem você é de verdade. Você não precisou lutar para provar sua inocência. Você apenas viveu sua verdade, e isso, por si só, foi o martelo que quebrou toda a mentira.
Enquanto você emerge mais forte, aqueles que engoliram o veneno agora encaram um espelho cruel. A dor deles não é porque você venceu, mas porque perceberam que jogaram fora a maior oportunidade que teriam na vida, a de estar ao seu lado. Você era o sonho que não reconheceram, o ouro que trocaram por migalhas de fofoca. O arrependimento agora é um peso esmagador no peito deles. Você não precisou buscar vingança. O universo simplesmente garantiu que eles sentissem o impacto total da sua perda. Sua jornada de resiliência se tornou a prova mais alta, e a única coisa que sobrou para eles é a realização amarga da sua própria cegueira. A verdade não é apenas o que aconteceu. Ela é o motor do que virá a ser. O jogo de traição acabou. E você não carrega mais o peso da dúvida ou da necessidade de validação. A mentira expôs as fraquezas deles, mas o seu brilho está aqui para ficar. Mas agora que a sua soberania foi restaurada e a poeira baixou, uma questão muito mais profunda se impõe. Se a mentira era apenas um teste disfarçado, qual será o primeiro passo do gigante que você se tornou com a força dessa libertação? As mentiras que espalharam sobre você não eram destinadas a te destruir, mas sim a te testar. Pense no calor que você sentiu, nas pressões, nos momentos em que parecia que ia quebrar. Você não quebrou. Na verdade, cada calúnia, cada abandono foi um golpe de martelo na forja do destino. Você emergiu dessa fogueira como algo mais duro, mais afiado e incomparavelmente mais valioso. Eles te jogaram na lama esperando ver um monte de pó, mas o que encontraram foi aço puro. Essa é a verdade que está esmagando os seus inimigos. Eles falharam em te destruir e, pior, acabaram te fortalecendo. Você não é vítima, é o resultado final de um processo de refinamento brutal, mas necessário. Agora, o que fazer com essa força que você conquistou? É hora de erguer a coroa que sempre esteve esperando por você. Essa coroa não é feita de ouro, mas sim da sua própria soberania e da verdade inegável que agora brilha. Você não precisa pedir desculpas por ser quem é. Não precisa provar nada. A verdade já está à vista de todos, e o embaraço deles é a sua justificação. Você viu a face da traição, mas respondeu com resiliência silenciosa. O mundo agora vê que você não era o erro, era o padrão. Os tolos foram eles, por trocarem sua companhia por fofocas baratas, e hoje sentem o peso dessa perda irreparável. Enquanto eles cambaleiam sob o peso do arrependimento, entendendo que perderam a oportunidade de ter você, o seu caminho se abre, limpo de ilusões. Você já provou que pode suportar o fogo, mas a verdadeira prova não é sobreviver à dor, é saber o que fazer com o poder que ela te deu. A parte mais profunda dessa jornada não é a queda deles, mas o reconhecimento de que, ao acreditar na mentira, eles não só te perderam, mas roubaram de si mesmos algo que nem todo o tempo do mundo poderá devolver. A questão agora é: se o preço da mentira foi a alma deles, qual será o custo da sua liberdade total? Chega de se esconder na sombra que inventaram para você. Por muito tempo, você sentiu o peso da desconfiança e viu as pessoas abraçarem a história falsa. Elas acreditaram nas mentiras facilmente, sem nem piscar, porque era mais confortável para elas aceitarem o pior sobre você do que a sua luz. Mas agora o jogo virou. A verdade, que você sempre carregou no peito, finalmente gritou mais alto que o barulho deles. Essa é a sua temporada de revelação. Você não precisa mais lutar para provar quem é. A própria realidade está fazendo isso por você, enquanto eles desmoronam sob o peso da própria tolice. Caminhe audaciosamente, porque o palco é seu. Olhe para a frente e não se preocupe com o olhar envergonhado de quem antes duvidou. O fato de eles estarem quebrados
Agora, por terem escolhido a fofoca em vez da razão, não é sua preocupação. É a lição que o universo desenhou para eles. Sua soberania está intacta. Você não é um coadjuvante na história de ninguém. Você é o protagonista inabalável. Eles tentaram te diminuir, mas acabaram apenas fazendo propaganda gratuita da sua força. A verdade não só te libertou, como te blindou contra qualquer futura investida de inveja ou calúnia. A mentira era um castelo construído com cartas, e a sua verdade foi o vento que o derrubou. Mas a poeira baixou, e em vez de se contentar apenas com a visão da ruína deles, você precisa entender a arquitetura da sua própria resiliência. O que acontece quando um metal é testado no fogo? Ele não quebra. Ele se torna uma arma mais afiada. A prova de quem você é já foi dada ao mundo. A questão agora é: como você usará essa nova armadura de aço polido para reescrever as leis do seu futuro, sabendo que os cacos do castelo deles ainda escondem os segredos de um poder ainda maior que você sequer imaginava possuir? A profecia está selada em sua vida, escolhido. A última peça do quebra-cabeça finalmente encaixou. E a imagem da sua vitória está completa e irrefutável. Você não é mais o alvo. Você é a verdade que queimou o blefe deles até as cinzas. Levante-se com coragem, porque o universo virou o jogo a seu favor. E você saiu inquebrável dessa prova de fogo. Para selar esta vitória que Deus preparou para você, eu peço: curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente o código 77 para confirmar que o ciclo da mentira acabou na sua vida. Não guarde esta luz só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa ver a verdade. O seu triunfo é a prova de que você nasceu para vencer.